Gente, eu quero trazer mais um tema aqui antes do nosso intervalo com o Luca Bassani. O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos estavam muito próximos de firmar um acordo nuclear com o Irã e disse que o Teherã havia meio que concordado com os termos. Vamos lá, Luca Bassani. Teherã concordou realmente com os termos? Bem-vindo. Não é o que o Ayatollah Ali Khamenei disse. Evandro, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A gente sabe que os Estados Unidos e o Irã voltaram a conversar sobre a possibilidade de um novo acordo nuclear que visa impedir o governo de Teherã de desenvolver armas atômicas. Isso já se deu em algumas ocasiões e o presidente Donald Trump, que segue em visita aos países do Oriente Médio, disse que estariam muito próximos de selar este acordo, que esta seria a melhor das opções e a segunda opção ele não queria utilizar porque poderia ser violenta, deixando subentendido que poderia ter um ataque, muitos até consideram conjunto com Israel nas instalações nucleares do Irã. O ponto é que os Estados Unidos deixaram claro que não querem que o Irã enriqueça o urânio acima de 5%, ou seja, que o enriquecimento geralmente de 3% a 5% utilizado para usinas atômicas, para energia, pode acontecer, mas acima disso não. Ao mesmo tempo, o Ayatollah disse que nada disso foi feito de maneira oficial e que ainda há divergências porque isso seria uma espécie de ataque à soberania do Irã e segundo a própria Agência de Energia Atômica, né, Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã já estaria enriquecendo urânio a mais de 60%. Portanto, já seria uma quebra automática dessas condições dos Estados Unidos, mas as conversas continuam. O presidente Donald Trump agora nos Emirados Árabes Unidos para o terceiro país que visitará nesta sua visita, que passou pela Arábia Saudita e também pelo Catar. Luca, aproveitando que você está conosco, eu quero saber por que o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, cancelou o encontro que teria com a Rússia ali na Turquia. Olha, foi um efeito dominó de cancelamentos, Evandro. Ontem a gente falava que o presidente Lula tentava convencer o presidente Putin a participar desse encontro na Turquia. Putin cancelou, não mandou nem mesmo os diplomatas e ministros de primeiro escalão, mandou sempre o vice-ministro da Defesa e vice-ministro das Relações Exteriores, e Zelensky, sendo o único chefe de Estado presente, disse que não teria como negociar com aqueles que não tomam as decisões, dizendo que ou Putin ou Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, teriam de fato o poder de aceitar um cessar-fogo, negociar quais seriam as novas linhas, o novo acordo territorial, e nenhum deles estaria presente. Segundo Zelensky, essa foi uma comitiva decorativa enviada pelos russos e, portanto, ele não deveria permanecer. Ele que foi à Turquia, pousou em Ankara, mas não participou oficialmente de nenhuma dessas conversas. Alguns ministros também inferiores na linha da hierarquia ucraniana tiveram lá as suas conversas com os norte-americanos, com os russos, mas sem grandes perspectivas disso sair do papel e se tornar um cessar-fogo duradouro, exatamente pelas principais lideranças não estarem presentes. Obrigado pelas informações, Luca. Bom trabalho para você. Segré, pelo jeito a escala em Moscou não funcionou como se imaginava, né? Já sabíamos que não ia funcionar como se imaginava, porque quando você não tem uma estrutura de negociação que possa dar argumentos para propor a negociação, é mais uma tentativa válida. Claro, lógico, todo mundo quer a paz e quem não vai se candidatar para tentar participar dessa negociação. Mas daí até que as partes considerem a possibilidade do mediador como uma pessoa idônea no assunto e que não tem nenhuma questão vinculada para um lado ou para o outro, é muito difícil de conseguir avançar. É o que está acontecendo. Lamentavelmente, tomara que seja encontrada a paz rapidamente. Agora, se para mim, é uma opinião muito pessoal, uma das pessoas que tem essa condição de obter a paz é Trump, porque ele mesmo não sendo uma pessoa que se caracteriza por ser um negociador gentil, ele é muito forte nas negociações, ele tem argumentos econômicos, sobretudo, vinculados ao apoio ou à perda do apoio, para que Zelensky comece a avaliar a possibilidade de começar a pensar numa paz de rendição. O que, logicamente, não é um bom exemplo, mas é uma possibilidade, sim, para que termine essa guerra sem sentido. Quero te ouvir, Piperno. De fato, a pressão sobre Zelensky é uma alternativa que muitos líderes se enxergam, o que levou, inclusive, o governo da Ucrânia a procurar o chanceler Mauro Vieira e sugerir, então, ao presidente Lula que conversasse com o Putin, porque
enfim, gostemos ou não, Putin não tem tantos interlocutores assim, e Xi Jinping e Lula são alguns dos poucos, considerando os grandes países. Agora, vejam só, há um outro lado. Eu diria que o presidente Trump é, no mínimo, um pouco otimista também em relação ao poder de convencimento dele. Por quê? Porque em fevereiro ele falava que a paz na Ucrânia estava por poucos dias, estava na iminência de acontecer, da mesma forma que um acordo de paz entre Israel e o Hamas, e agora também se precipitando nessa questão envolvendo o Irã. Não. Como é que se avalia, Alan Gani? Porque toda negociação que envolve Estados Unidos e Irã é bastante delicada, né? Com certeza. O Trump está absolutamente certo em tentar essa negociação, tem que fazer muita pressão, mas é muito difícil você negociar com o Irã, porque a gente está falando de uma ditadura, né? De um governo, enfim, teocrático, uma ditadura, sangrenta, né? E que patrocina, inclusive, grupos terroristas mundo afora. Então é muito difícil o próprio Irã aceitar isso. Outra coisa, o Irã também pode aceitar, mas qual é a garantia que ele vai cumprir o acordo? Não tem nenhuma garantia, né? Até porque o Irã tem uma complexidade adicional, porque o Irã ele é um país que é bem relacionado tanto com a Rússia quanto com a China. Pois é. E agora, né, que a gente vive uma guerra fria do século XXI, o Irã se torna uma peça importante aí nesse tabuleiro geopolítico. Então, talvez seja interesse da própria Rússia ou da China, né, que o Irã tenha armas nucleares. Então, isso é um complicador adicional para Donald Trump. Por que você está com essa cara de quem está intrigado, Piperno? Porque, na verdade, de fato, o Irã, ele ganha importância nesse tabuleiro, é fato. Aliás, ele, inclusive, vende drones lá para a Rússia usar na guerra e tal. Só que tem uma coisa. Primeiro, a gente não pode esquecer que foi Trump quem rompeu o acordo feito lá atrás. Segundo, aquele acordo feito lá atrás previa que o urânio seria enriquecido fora do Irã. Né? Então, tinha isso também. Mas também... para fins no Irã, o que seria enriquecido mas seria aquele acordo lá atrás, havia uma crítica, é o seguinte, que era justamente abrir a possibilidade de utilização do enriquecimento de urânio para fins militares. Por isso que ele foi contra. Ele foi contra e, naquele momento, a maior parte do urânio era enriquecido fora. E vejam, o Irã, por grande parte de analistas ocidentais e tal, é tido como um vilão, mas não vamos esquecer uma coisa. O Irã foi vítima do Ocidente em muitos momentos. Há um trauma, há uma desconfiança muito grande. Lá atrás, nos anos 50, derrubaram o primeiro-ministro Mossadegh para colocar o Shah Reza Pahlavi, que barbarizou o Irã. Segundo, em 1980, um ano depois da Revolução Islâmica, patrocinaram o Iraque para que Saddam Hussein mandasse invadir o Irã, o que enfiou o Irã numa guerra sangrenta que durou 8 anos. Então é claro que o Irã também, a partir de todos esses eventos, ele toma os seus cuidados, né? Fala, Zé. Pois esse processo aí para a Ucrânia está muito complicado, né? Porque envolve aí uma situação de que é a paz a qualquer custo. Não há como parar. A Rússia invadiu já a Ucrânia e agora é saber até onde foi essa invasão e pronto. Sobre essa relação Estados Unidos e Irã, o Donald Trump tem uma cabeça muito mais comercial, muito mais de negociação e por isso mesmo, muito mais racional do que as estruturas antigas. Os Estados Unidos sempre, eles mantiveram aquela ideia de que uma vez terrorista, sempre terrorista. Eu costumo me lembrar aqui do Fernando Gabeira, ele participou de um sequestro de um embaixador norte-americano e foi considerado como terrorista pelos norte-americanos. E logo depois, com a abertura, ele foi eleito deputado federal, e aliás, um deputado federal muito atuante, né, muito coerente, inclusive, e tal. E ele foi convidado pelo governo brasileiro a ir na comitiva numa reunião da ONU, que é considerado um território neutro dos Estados Unidos. E mandaram um recado para o Brasil: se o Gabeira pisar o pé lá, ele será preso como terrorista. Ah, mas aí entrou Sarney, né, diretamente dizendo, não, ele é um parlamentar, ele vai como representante do Brasil na comitiva presidencial
para um evento da ONU, ou seja, em campo neutro. E isso quando a ONU era a ONU, importante e tal. E disseram não. Houve várias tentativas e tal de presidentes do Congresso e nada. Então agora a gente vê uma negociação dos Estados Unidos com um antes considerado terrorista. Então o mundo, meus amigos, está de cabeça para baixo, está diferente. Ninguém acreditava mais na possibilidade de guerra, muito menos guerra de trincheira. Ninguém treinava mais para a guerra de trincheira, pelo menos em alguns países como o Brasil, e elas voltaram a acontecer e o mundo virou isso aí. Então, tudo é possível, até a negociação dos Estados Unidos com o Irã. Segré, por favor, arremate. Desculpa, que não me chamou e eu fiquei quieto, esperando. Não, vai lá, falei aqui. Tudo o que foi dito pelos meus colegas concordo. A situação, quando você tem um risco na exploração de urânio, que pode colocar em risco também a segurança e a paz numa região do mundo, é necessário que tenha controles. E se esses controles podem ser feitos a partir de negociações específicas, muito melhor. Mas tudo que é a questão internacional, países, entidades, órgãos internacionais, tem que estar muito atento. Concordo com você, Maria. Terrorista lá atrás pode voltar a ser terrorista hoje em dia. O único que não volta, segundo a nossa incrédula sociedade, é corrupto. Corrupto do passado pode não ser corrupto no futuro. Evandro, deixa eu só fazer um complemento bastante pertinente, né? Alguns intelectuais norte-americanos, e um deles que eu acho o maior especialista em geopolítica do planeta, o Menchalmer, da University of Chicago, ele disse que os Estados Unidos cometem um erro em ter escalado e não ter tentado evitar a guerra com a Rússia pelo seguinte sentido. Em momentos da história, você precisa da Rússia, mesmo ela sendo um adversário geopolítico dos Estados Unidos, mas você precisa da Rússia para compor, né? Na Segunda Guerra Mundial, você precisou da Rússia para derrotar o nazismo, né? Que foi o principal protagonista ali na derrota da Alemanha. E a Rússia, ela também ajuda a colocar ordem no Oriente Médio juntamente com os Estados Unidos, né? Então, em alguns momentos, você precisa da Rússia. E lá atrás, era justamente a Rússia quem impediu uma expansão do Irã. Quando os Estados Unidos precisavam conter o Irã para não atingir Israel, aliado histórico dos Estados Unidos, quem que os Estados Unidos acionavam? A Rússia. A partir do momento que você quebra esta relação por conta da escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, que os Estados Unidos não fizeram absolutamente nada para tentar evitar, pelo contrário, instigou, escalou. Por mais que a Rússia tenha invadido, os Estados Unidos colocaram lenha na fogueira. E agora tenta voltar atrás, que é a leitura do Trump. E agora você precisaria da Rússia num momento como esse. Só que agora você não tem mais a Rússia para conter o Irã.